Existe um ponto exato no jejum em que o seu corpo para de pedir comida e começa a se virar sozinho. Não é metáfora, não é força mental, não é motivação. É química, é fisiologia. É um processo que acontece dentro de você, com ou sem a sua permissão, desde que você dê o tempo necessário para ele acontecer. E o curioso é que a maioria das pessoas interrompe o jejum exatamente alguns minutos antes desse ponto. Não por fraqueza, por desconhecimento. Esse vídeo vai te mostrar o que acontece com a fome, hora por hora, quando você para de comer. Por que ela aparece com força nas primeiras horas? Por que ela some de um jeito que parece quase impossível depois de certo tempo? E qual é o mecanismo interno que comanda tudo isso, sem você precisar fazer nada além de esperar? Se você já tentou jejum e desistiu na primeira hora, com a sensação de que ia desmaiar de fome, presta atenção, porque esse vídeo foi feito para você. Antes de continuar, se você ainda não faz parte da nossa comunidade aqui no canal, considere se inscrever. A gente fala sobre metabolismo, jejum e envelhecimento consciente com base em fisiologia real, sem promessas exageradas e sem receitas mágicas. O botão está aí. Agora vamos ao que importa. Ajuste 1, bloco de contexto 45+, reduzido em mero 20%, cortando redundâncias e acelerando a entrada na explicação. Quem tem 45 anos ou mais conhece bem uma sensação específica. É aquela fome pontual e insistente que aparece de 2 em 2 horas, que te leva à geladeira às 10 da noite, mesmo tendo jantado às 8, que não some nem quando você come, só dá uma pausa. Na tarde, lá pelas 3 horas, a cabeça pesa e o corpo pede alguma coisa doce ou salgada, quase por reflexo. Se você se reconhece nesse padrão, o problema provavelmente não é falta de disciplina. É que o seu sistema hormonal foi calibrado para funcionar exatamente assim, e ninguém te mostrou por quê, nem o que é possível fazer a respeito. Ajuste 2. Transição concreta, substituindo a frase abstrata anterior. E a resposta começa com uma pergunta simples. De onde vem a fome, de verdade? Não o que você sente, mas o que dispara esse sinal dentro do seu corpo. Porque quando você entende a origem, o sinal perde a urgência. Vamos lá. A fome não é uma mensagem do estômago. O estômago avisa quando está vazio, sim. Mas a decisão de sentir fome, como urgência, como algo insuportável, essa decisão é tomada no cérebro, numa região chamada hipotálamo. E o hipotálamo não trabalha sozinho. Ele recebe sinais do pâncreas, do fígado, do tecido gorduroso e do intestino o tempo todo. É uma conversa química constante. E o que você come e quando come define o tom dessa conversa. Quando você come, especialmente carboidratos, o pâncreas libera insulina para processar o açúcar que entrou na corrente sanguínea. A glicose vai para as células, a insulina cai e por algumas horas o sinal de fome fica quieto. Mas depois de 2, 3, 4 horas, a glicose cai de novo, o cérebro recebe um alerta de combustível baixo e a fome volta. Esse ciclo se repete várias vezes ao dia. E se você come toda vez que ele aparece, o sistema nunca aprende a buscar energia em outro lugar. O jejum começa a mudar isso, mas não imediatamente. Vamos percorrer esse caminho hora a hora. Nas primeiras 2 horas depois da última refeição, o corpo está em modo de processamento. A insulina ainda está relativamente elevada, o fígado está armazenando energia e o sistema está satisfeito. Pode haver vontade de comer por hábito ou por estímulo visual, mas não há fome fisiológica urgente. Entre 2 e 4 horas, começa a transição. A glicose no sangue cai gradualmente, a insulina acompanha, e o fígado começa a liberar energia armazenada para manter o equilíbrio. O cérebro percebe a queda e manda o sinal de alerta. É aqui que a grelina, o hormônio da fome, começa a subir de verdade. Para muita gente, esse é o momento de maior dificuldade, especialmente quem está acostumado a comer com frequência. O desconforto é real, mas é temporário.
Entender por que ele acontece é o primeiro passo para não confundi-lo com perigo. Entre 4 e 6 horas, se você não comeu, acontece algo que a maioria das pessoas nunca descobre porque desiste antes. A grelina atinge um pico, mas depois começa a cair por conta própria. A fome não cresce indefinidamente. Ela sobe, chega num máximo e recua. O corpo percebe que não vai receber combustível externo tão cedo e começa a ajustar a estratégia interna. Muitas pessoas interrompem o jejum exatamente nesse pico, sem saber que se esperassem mais uma hora, a sensação teria amenizado sozinha. Entre 6 e 12 horas, a mudança fica mais concreta. A reserva de glicose do fígado está praticamente esgotada. O corpo ativa 2 processos para se manter funcionando. Começa a fabricar glicose nova a partir de outras fontes internas e começa a quebrar gordura armazenada para usá-la como combustível diretamente. Não é improviso, é um sistema de contingência que o corpo humano desenvolveu ao longo de milênios. E a fome, curiosamente, costuma diminuir nessa fase, porque outro hormônio entra em ação para estabilizar o açúcar no sangue sem depender de comida. Entre 12 e 16 horas, a transformação fica mais clara. A insulina está em níveis muito baixos. O fígado começa a produzir corpos cetônicos a partir da gordura, que são uma forma alternativa de combustível para o cérebro. Muitas pessoas que chegam a esse ponto relatam uma clareza mental inesperada, uma sensação de leveza e, de forma surpreendente, uma redução drástica da fome. Não porque comeram alguma coisa, porque o cérebro encontrou outro combustível e parou de gritar por glicose. Essa janela, entre 12 e 16 horas, é onde a maioria das pessoas que pratica jejum de forma consistente escolhe encerrar o período. E faz sentido. Os benefícios metabólicos já estão em curso. A fome caiu e o corpo está em modo de uso eficiente das próprias reservas. Para quem vai além, entre 16 e 24 horas, outros processos ganham força. A autofagia, que é o mecanismo pelo qual as células identificam componentes danificados e os reciclam, aumenta de intensidade. A produção de hormônio do crescimento, que no adulto ajuda a preservar massa muscular e mobilizar gordura, sobe de forma significativa. E a sensibilidade à insulina, que para muitas pessoas acima de 45 anos está comprometida, começa a melhorar. Agora vamos ao mecanismo central. O que realmente comanda essa transformação da fome ao longo das horas? A resposta está em 2 hormônios que funcionam como lados opostos de uma gangorra: a insulina e o glucagon. Quando você come, a insulina sobe. Quando você não come, o glucagon assume. Esses 2 hormônios são produzidos pelo pâncreas e nunca estão altos ao mesmo tempo. Quando a insulina está elevada, o corpo está em modo de armazenamento, recebendo, guardando, bloqueando o acesso às reservas. Quando o glucagon assume, o modo muda para mobilização, usando o que está guardado, quebrando gordura, estabilizando a glicose, sem precisar de comida externa. Para tornar isso mais visual, pense na insulina como o turno do dia num armazém. Durante o dia, chegam entregas, tudo é recebido e guardado no estoque. Quando a insulina sai do turno e o glucagon assume, é o turno da noite. Ninguém entrega nada, mas o armazém continua funcionando porque o estoque interno é distribuído conforme a necessidade. O jejum, na prática, é dar tempo suficiente para o turno da noite trabalhar. Para pessoas acima de 45 anos, essa troca de turno muitas vezes está atrasada. A insulina tende a ficar elevada por mais tempo, o glucagon demora mais para assumir, e as reservas permanecem bloqueadas mesmo quando o corpo precisa delas. Resultado: fome constante, energia oscilante, dificuldade de usar a própria gordura como combustível. O jejum feito de forma consistente e progressiva começa a restaurar esse ritmo. E aqui está o erro mais comum. O erro que impede que a maioria das pessoas chegue à fase onde a fome recua e o metabolismo se reorganiza. A pessoa tenta jejum pela primeira vez,
Acorda, não toma café. Às 9 da manhã, a fome aparece. Às 10, está insuportável. Às 10h30, ela come. E conclui: meu corpo não consegue fazer jejum. Não é para mim. Meu metabolismo é diferente. O problema não é o metabolismo, é a linha do tempo. Quem come de 3 em 3 horas durante anos treinou o próprio sistema hormonal a funcionar nesse ritmo. Quando o ritmo muda abruptamente, o sistema reclama com força nas primeiras tentativas. A fome intensa não é sinal de que o jejum está fazendo mal. É o sinal de um sistema ainda calibrado para o padrão antigo, passando por recalibração. E recalibração leva tempo, não esforço. Na prática, na primeira semana, a fome nas primeiras horas pode ser incômoda. Na segunda, o pico fica menor. Na terceira, muitas pessoas já chegam às 12, 14 horas sem perceber, com energia estável, sem drama. Não porque ficaram mais fortes, porque o sistema aprendeu um novo ritmo. O segundo erro é o oposto: ir de 0 para 24 horas de jejum na primeira semana. O corpo reage com tontura, irritabilidade, dificuldade de concentração, e a experiência fica tão negativa que a prática é abandonada antes de qualquer resultado real. Começar com 12 horas, incluindo o sono, já é um ponto de partida eficiente. Avançar para 14, depois 16, no ritmo em que o corpo sinaliza a adaptação. Existe ainda um terceiro erro, mais sutil. É quebrar o jejum com algo que dispara insulina de forma rápida. Suco de fruta, pão, um carboidrato refinado. Isso não apaga os benefícios do período que já aconteceu, mas cria uma oscilação hormonal logo em seguida que traz aquela fome intensa de volta em poucas horas. Encerrar o jejum com proteína, gordura de boa qualidade ou vegetais de baixo índice glicêmico mantém o sistema mais estável na transição. Agora, a virada de consciência que esse vídeo quer deixar com você. A maior parte das pessoas que tenta jejum e desiste acredita que o problema é força de vontade, que falta disciplina, que outras pessoas conseguem porque são diferentes. Essa narrativa não só está errada, como coloca o problema no lugar errado e impede qualquer avanço real. O problema não é disciplina, é tempo e entendimento do próprio corpo. A fome que você sente nas primeiras horas não é o seu corpo pedindo socorro. É o seu sistema hormonal executando o programa que você mesmo instalou nele ao longo de anos. Mudar esse programa leva tempo. Durante a mudança, haverá ruído. Esse ruído não significa falha, significa que o processo começou. Quando você entende que o desconforto das primeiras tentativas é fisiológico e temporário, você consegue atravessá-lo sem sofrimento desnecessário. E quando você entende que o seu corpo, acima dos 45 anos, tem capacidade real de se reorganizar metabolicamente, você para de se ver como alguém que perdeu o trem e começa a se ver como alguém que está aprendendo a operar um sistema que sempre esteve disponível, só nunca foi ativado direito. Jejum não é punição, não é dieta radical. É uma janela de tempo em que o seu corpo faz coisas que ele não consegue fazer enquanto está ocupado processando comida. Usar as próprias reservas, reciclar o que está danificado, restaurar a sensibilidade hormonal. Dar esse tempo ao corpo não é privação. É respeito pela inteligência fisiológica que está dentro de você. E quanto mais consistente você é com esse tempo, menos fome você sente. Não porque se acostumou ao sofrimento, porque a gangorra hormonal voltou ao equilíbrio. Porque o corpo aprendeu que não precisa gritar, ele já sabe onde buscar o que precisa. Para fechar, quero te deixar uma pergunta diferente para pensar nos comentários. Se você soubesse com certeza que a fome intensa das primeiras horas vai diminuir sozinha, sem você precisar fazer nada além de esperar, isso mudaria a sua decisão de continuar ou desistir. Escreve o que você pensa aqui embaixo. Essa resposta, vinda de quem está vivendo isso na prática, vale muito mais do que qualquer teoria. Se esse vídeo reorganizou alguma coisa na forma como você entende o seu corpo, compartilha com alguém que está travado na mesma dúvida.
E se você quer continuar aprendendo o que acontece dentro de você ao longo do tempo, com base em fisiologia real e sem promessa de atalho, os próximos vídeos já estão aqui esperando por você. Cuida bem do seu corpo. Ele entende mais do que você imagina.